Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje nós vamos falar um pouco desse encerramento da janela de transferências. Nós só temos mais um dia e falar um pouco sobre a situação atual do Santos Futebol Clube, né, a xepa do Rueda, que promete ali, ou pelo menos solta na mídia alguns nomes de muita relevância e no final, como aconteceu nas outras janelas anteriores de transferência da gestão Rueda, acaba contratando jogadores de menor expressão, onde praticamente o clube não paga nada pela sua transferência ou realmente paga um valor muito baixo e opta pelo bom e barato. Mas antes de tudo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam sempre estar atualizados e bem informados com notícias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar um pouco desse atual momento do Santos Futebol Clube. Saiu ontem na mídia, né, que a diretoria santista corre para contratar o jogador que atua como segundo homem de meio campo, ali atua mais como volante, Nonato. Um jogador que se destacou, né, nas categorias de base do São Caetano. Depois ele começou a aparecer no Internacional e teve uma boa passagem no Fluminense do Fernando Diniz, naquele estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Então ele acabou sendo, sob o comando do Fernando Diniz, ele foi trazido um pouco mais para trás ali e atuando mais como volante. É um jogador que corre bastante, é um jogador ali para fazer sombra para o Dodi, mas não é o meio de campo que o Santos precisa. Pode ser que seja um jogador, né, uma oportunidade de mercado, que vem por empréstimo, sem gasto para o Santos no primeiro momento. Um valor, obviamente, para empréstimo, mas um valor baixo. E aí, com opção de compra, pode dar certo? Pode. A diretoria ela aposta muito, como eu mesmo disse, aposta, né? Ela faz muita aposta em jogadores, mas ela não traz aquele jogador que a gente tem uma certeza de que, ou pelo menos uma certeza maior, de que já tem uma qualidade maior, já está um jogador que você entra para causar impacto, né? Não só impacto na torcida, mas nos jogadores. Falar, bom, o time agora vai melhorar, chegou esse jogador. Como foi o caso do próprio Jean Lucas, né? Então o Santos teve essa única contratação. É o Jean Lucas e ele vai ter que ser o salvador da pátria no Santos Futebol Clube. Porque a diretoria santista opta sempre pelo bom, pelo barato, pela oportunidade de negócio. Se a gente parar para analisar essas contratações, então tem o Nonato agora, né, que o Santos corre para confirmar, ele que atuava no Ludogorets da Bulgária, o mesmo clube o qual o Santos emprestou o Rua Seca, então a gente vê, né, talvez alguma relação entre as diretorias, que foi emprestado ali com opção de compra, né, e o Nonato já não vinha sendo utilizado, os últimos 2 jogos já estava no banco, não era a primeira opção. E aí a diretoria do Santos entendeu como uma oportunidade e está tentando agora, correndo para registrar hoje, fechar com o jogador hoje e registrar o contrato na CBF amanhã. Como é um país mais distante, tem uma diferença de fuso horário, a diretoria vai ter que correr, porque ainda não pode correr o risco de não conseguir inscrever a tempo. E como ele já tem, né, ele já está vinculado a um clube, o Santos tem que registrar até amanhã, que é o último dia da janela. E aí vai sobrar para o Santos buscar jogadores que estejam sem contrato, ou seja, jogadores que ao longo dessa janela de transferência não foram procurados, né? Ou o caso do Pereira, por exemplo, que parece que agora vai fechar realmente com o Besiktas, mas na grande maioria dos casos, jogadores sem contrato, que ali já estão encostados, não tiveram boas ou muitas propostas, e aí o Santos pode vir ainda a procurar algum jogador nessa condição, que aí sim poderia registrá-lo até o mês de setembro. Então, pode existir essa possibilidade, mas ela é remota e até lá o Santos sabe que já vão ter se passado pelo menos mais 30 dias e mais alguns jogos
e a gente sabe que a cada rodada para o Santos vai se tornando mais difícil, pela condição, pelo futebol que ele vem demonstrado, né? Então, além disso, temos os zagueiros, né? Tá correndo para assinar hoje com o Juan Pablo, né? O zagueiro do Milionários. Eu acredito que, dentre esses nomes, né, dessa última janela, são dois nomes que parecem interessantes. Não são dois nomes ali como o Júnior Alonso, né, que entra ali e causa um impacto, mas aparentemente são dois nomes interessantes, né, a dupla de zaga junto com o João Basso. Foi um pedido do Paulo Turra, que queria uma dupla de zaga contratada, né, novos jogadores, além dos que tem do elenco. Luiz Felipe já foi emprestado para o Atlético Goianiense e agora o Santos vai contar com 5 zagueiros com a chegada desses 2 zagueiros. Então, nesse aspecto, eu até acredito que o Santos fez uma boa tentativa. A gente só vai saber se vai dar certo com os jogos, né? Realmente saber se vai entrosar, se realmente os jogadores vão contribuir com o Peixe. Mas aparentemente ainda foi um setor que o Santos ali tentou subir um pouco de patamar, e a gente espera que sim. Além disso, o Santos trouxe no meio o Jean Lucas, foi uma belíssima contratação, e além dele, agora fala-se em Nonato. O atacante de beirada, o Camano, já distante, possivelmente não vem. O Santos, até agora pelo menos, a menos que saia algum nome hoje, não negocia com outro jogador. Fala-se ainda em um atacante, né, que aí pode ser, né, até esse atacante de beirada, mas o nome não foi divulgado e não é certo que realmente vai chegar. A gente vai ficar sabendo, acredito que hoje, porque se não tiver nenhuma assinatura de contrato hoje, já não vai haver tempo hábil, pelo menos, para contratar um jogador que já tenha vínculo com algum clube até amanhã, pelo fato do Santos depois ter que entregar o contrato para a CBF. Então isso teria que ser feito mais tardar amanhã. Vamos aguardar para saber realmente como vai ser esse encerramento de janela. Mas o que a gente tem por hora é isso, né? Então, realmente o Santos, em mais uma janela que passa, ele deixa passar uma oportunidade que pode ser a última e a mais importante janela para o Santos para tentar se salvar do rebaixamento. A situação é muito crítica, né? O Santos tem um jogo importantíssimo agora contra o Atlético Paranaense, e se ele quiser não depender somente de si próprio para não entrar na zona da degola, ele vai precisar ganhar esse próximo jogo, que é um jogo em casa, e a gente imagina, se tem uma possibilidade de ganhar, é mais fácil ganhar em casa do que fora, pelo futebol apresentado, né? Apesar que tem que melhorar muito, senão não consegue nem ganhar em casa, mas precisa fazer 3 pontos nesse próximo jogo e, no mínimo, empatar no jogo posterior a esse do Atlético, que é contra o Fortaleza, um jogo dificílimo lá, no estádio do Fortaleza. Então vai ser realmente um jogo muito complicado. Se o Santos fizer esses 4 pontos, ele não entra na zona da degola e aí vai iniciar o segundo turno fora dessa zona. Mas vai depender desses 2 resultados. Ultimamente o Santos tem dependido mais dos outros do que de si próprio. Ele poderia já ter entrado nessa rodada na zona da degola, mas com a combinação de resultados, os times que estavam atrás não pontuaram, ou pontuaram pouco e não conseguiram ultrapassar o Santos, que permaneceu na mesma posição, mas está mais próximo agora, se caso não houver aí uma vitória no próximo jogo. Situação muito crítica, né? A diretoria mantém a mesma postura, segura o Turra, que não tem bons números, se perder vai ficar insustentável. O Santos, quanto mais tempo demora para substituir o técnico, depois vai vir um técnico já com o que foi escolhido com Paulo Turra. Se tiver uma característica diferente, não vai contribuir, porque aí vai ter que, né, vai fugir ao pensamento de um possível novo treinador. Então realmente é uma situação de muitos erros, né, que o Santos vem cometendo. São erros internos, né, erros de escolha de profissionais, erros de contratações. Se a gente parar para pensar, o Botafogo ele gastou esse ano 30 milhões de reais. O Rueda gastou mais de 100. E aí a gente para pensar, né? O que adianta você contratar jogador de baseada para pagar um contrato baixo, às vezes para trazer ele de graça,
E aí você ter uma despesa fixa de salário e contratações é muito maior do que se você trouxesse um jogador que vale por 5, o Rueda contrataria 3 jogadores. 3 jogadores de nível, de qualidade, que chegam para vestir a camisa, que causam impacto e modificariam o time. 3 jogadores. Aí trabalha com a base, trabalha com jogadores que estão começando, que têm vontade de jogar, né, que querem crescer, que vão crescer junto com jogadores de qualidade, porque um jogador de qualidade ele eleva o patamar do clube. Ele eleva, né? Quem se lembra, né, a passagem, o início do Neymar, né, até a sua saída, muitos jogadores, às vezes, que não tinham nem tanta qualidade, cresciam com o Neymar, porque ele eleva o patamar. É claro que eu estou usando um exemplo, né, extraterrestre, né? Mas ainda assim, se você coloca outros jogadores de qualidade, você eleva o patamar do time. Então você faz o quê? Você valoriza a sua base. Você faz com que jogadores possam aparecer mais e serem valorizados e vendidos por valores 2, 3 vezes maior. Muitas vezes a gente perde as joias da base. E a gente não só perde, né? A gente deixa de ganhar muitas vezes. Jogadores que eram tidos como grandes jogadores, chegam no time profissional debilitado, não consegue aparecer, muitas vezes é vendido, é cedido de graça. Ou escolhe depois ir para outro clube quando vence o seu contrato. O Santos investiu durante toda ali a adolescência daquele jogador, depois perde ele de graça. Então, são muitos erros, né? São erros estruturais dentro da Vila Belmiro e muita coisa precisa ser modificada. Mas agora, nesse momento, a gente precisa torcer, rezar para que essas contratações nos mesmos moldes de contratação, né, que o Rueda tem feito nas últimas janelas de transferência, né, que é pegar a xepa, né, que é pegar o que sobra, o que não tem muita oportunidade de mercado, porque se ele tiver mais oportunidade, ele escolhe outro time. Ele vê uma diretoria bagunçada, ele vê jogadores ali que estão sendo desvalorizados, ele vê um clube que não tem almejado nos últimos anos por nada, que não vem disputando ou que vem sendo eliminado dos grandes campeonatos, ou não consegue chegar numa Libertadores e acaba optando por outro clube para segmento da sua carreira, porque não vai querer estagnar na carreira. E aí a gente tem que entender o pensamento desses jogadores. E aí a gente tem que levantar as mãos para o céu quando tem, por exemplo, um Jean Lucas, um Pituca, que vem e vem por amor ao clube. É claro que vai receber, não está vindo jogar por caridade, né? Mas que aceita receber menos, que não se vislumbra com um valor maior para jogar em outro clube e sim ter a identidade que eles já tinham no clube, né? Então a gente tem que realmente agradecer. E por falar em Pituca, será que a diretoria realmente não vai pagar a multa? Vai deixar o Pituca lá no Japão para ter o risco de disputar a Série B no ano que vem? Esse é um bom negócio? Será que a diretoria acredita realmente que esses jogadores que vieram vão subir o patamar do time? Vão fazer o time brigar pela Libertadores, como diz o Falcão e o Rueda? Será que isso vai ser o suficiente para fazer com que o Santos suba de patamar? Tomara que a maioria das pessoas que pensam que vai ser muito difícil, como eu, por exemplo, possa estar enganado. Tomara que a diretoria possa ter acertado dessa vez, mas cadê o meia? Né? Cadê o jogador para vir auxiliar o Lucas Lima ou para ser uma sombra do Lucas Lima? Não temos. Cadê o atacante de beirada? Estão dizendo aí que tem um nome que não está sendo vinculado. Vai chegar hoje? Vai assinar hoje? Para o contrato ser registrado amanhã? Vai encerrar a janela de transferências. E o Santos vai buscar jogadores sem contrato de nível até o dia 2 de setembro? São perguntas que a gente só vai ter a resposta com o passar dos dias. Vamos pensar positivo, vamos rezar para que o Santos realmente consiga sair dessa situação. E que nesse próximo jogo o Santos possa vencer. Apesar da maioria, né, e eu me incluo nessa maioria, querer que o Paulo Turra seja demitido, a gente tem que torcer acima de tudo pelo Santos, né? E aí vamos torcer para que o Santos tenha uma vitória no próximo jogo. Se não tiver, que o Santos já tenha um outro nome. Né? Já descartou o Mano Menezes. Eu acho que foi uma boa ter descartado, mas não porque o Santos descartou, não. Porque o Mano Menezes não quis vir para o Santos. Não aceitou a proposta do Santos. Tomara que o Santos consiga ter aí um nome
que possa elevar a qualidade do peixe, né? Tomara realmente que o Santos consiga sair dessa situação. A gente vai sofrer até lá, mas vamos torcer que dias melhores possam vir e que o Santos possa se manter na primeira divisão e que o ano que vem, se Deus quiser, com uma nova diretoria, com jogadores de verdade que nós não vemos já, né, há algumas temporadas, né, pelo menos na sua grande maioria, que tem uma diretoria que pense no futebol e que entenda, né, de gestão de futebol. Porque realmente aqui está, por mais de que eu acredito que a maioria acreditou no Rueda, eu sou um deles, mas que se decepcionou com a gestão. Tá certo, pessoal? Fiquem ligados para novos conteúdos a qualquer momento sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima!